paz seja convosco. Desejo que esse dia chegue para vocês uma chuva de bênção enviada dos céus. Quero agradecer por vocês estarem aqui para ouvir, né, a palavra do dia. Todos os dias nós estamos nesse canal, né, Quadrangular MN, para abençoar a sua vida. Uma bênção que vem para nós e nós a dividimos com vocês. Sempre uma palavra abençoadora, né, para nos tocar, né, para nos ensinar a sermos cristãos melhores, né. E hoje a palavra está lá em Mateus 7:12, que diz: "Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas." Então a palavra está nos ensinando aqui que muitas vezes a gente fica buscando socorro dos outros, apoio, né, uma palavra amiga, né, e acaba esquecendo que às vezes as pessoas também precisam da gente. Então, antes da gente pensar assim, o que que fulano não fez por mim, o que que aquela tal pessoa não fez por mim, temos que pensar primeiro o que temos feito para essas pessoas, o que temos deixado de fazer, o que poderíamos ter feito e não fizemos, né. Eu acho que a base de todo o cristianismo é doar, é dar, é a gente dar, independente do que seja, independente do que vamos receber. Então, se a gente quer ser respeitado, primeiro a gente tem que ter respeito pela outra pessoa, mesmo que nós não sejamos respeitados por ela, porque quando a pessoa nos ataca, ela espera receber em troca também um ataque, um contra-ataque. E a palavra também nos diz que a palavra abranda, né, amansa. Então, à medida que aquela pessoa foi te desrespeitando, né, foi te ofendendo, e ele vê a forma com que você recebe aquilo e devolve para ele em palavra branda, em bondade, em mansidão, aquilo também pode mudar a vida dessa pessoa, né. Então, tudo que a gente quer que as pessoas façam conosco, a gente tem que primeiro procurar fazer por elas. Não não clamar, reclamar, porque fulano fez isso comigo, ou fulano deixou de fazer, fulano não me deu paz, fulano deu paz para fulano que estava do meu lado e não deu a mim. Então cabe a mim espalhar essa paz, cabe a mim fazer por esta pessoa, né, o que eu gostaria que ela tivesse feito por mim, né. Então a gente tem que se colocar no lugar das pessoas, se colocar no lugar da pessoa que às vezes a gente passa um dia tão atribulado, com tantas preocupações, e quando a gente encontra outra pessoa, a gente acha que aquela outra pessoa teve um dia maravilhoso, um dia de bênção, um dia que não houve preocupação para ela, e às vezes o dia dela foi pior do que o nosso. E a gente, em vez de doar algo para essa pessoa, doar um abraço, né, ser solidário, dar um sorriso, a gente quer receber. A gente quer saber por que que aquela pessoa está fazendo aquilo com a gente. A gente já está passando por tanta tribulação, tanta preocupação. Então, eu acho que Deus nos dá essa capacidade. Nós cristãos temos que olhar para dentro de nós mesmos e olhar a nossa necessidade como se fosse a necessidade do outro, né? Então, na palavra de Deus não há um porém. É sempre assim: você dá e recebe ou não. É sempre você tem que dar. Na palavra de Deus não diz se você receber, se você tiver, você dá. Não. É sempre dar. Primeiro você dá. Se houver possibilidade, você irá receber. E a palavra diz que essa é a lei, né? E os profetas. É você primeiro saber que tudo depende da sua ação. A reação da pessoa também depende da sua ação.
né. Então nós temos que fazer pelos outros aquilo que a gente gostaria, né, que eles fizessem por nós, inclusive para Deus. Porque muitas vezes Deus está esperando uma posição, uma postura, uma resposta nossa, que se Ele diz que nós podemos, se Ele nos chamou, a gente é capaz. Ele nos capacita. Ele pode nos dizer: vai, porque não é você que vai falar, não é você que vai fazer, não é você que vai receber essa agressão, ou seja lá o que for, né? Então, não só apenas hoje, mas todos os dias da sua vida, você buscar não ofender, né? Não julgar, não mentir, não odiar, não roubar. A gente às vezes fica acusando o governo, né, de roubo. Ah, porque o governo rouba, porque os políticos roubam. E muitas vezes a gente tem uma oportunidade de sonegar um imposto, de não colocar um CPF numa nota que às vezes é até necessária para arrecadar aquele ICMS. Então, muitas vezes a gente quer a nossa parte, quer o nosso direito, mas a gente não quer, né, praticar o nosso dever, né? Então a gente sempre tem que pensar que nós temos que fazer o correto, nós temos que fazer aquilo que Deus nos busca para fazer e pensar que a parte do outro diz respeito do outro com Deus, não é do outro conosco, né? Então a gente tem que manter a nossa fé em alta, manter a nossa comunicação com Deus em todo o tempo, não só na hora que a gente ajoelha, não só na hora que a gente está passando por tribulação. É em tempo integral. A nossa comunhão com Deus tem que ser. Nós temos que ser um celular com a bateria estragada, vamos dizer assim, que tem que estar constantemente no carregador, senão ele não funciona. E nós somos quebrados, nós temos que estar constantemente, né, ligados em Deus, para que nós não caiamos em tentação de dar uma resposta má, nós não caiamos em tentação de pagar com a mesma moeda, falar aquilo que ele merecia, porque muitas vezes a gente fala mesmo, ah, fulano mereceu, né? Mas não, da mesma forma que Deus não acha que nós mereçamos o mal, que nós mereçamos o inferno, que Ele luta para nos tirar de lá, da mesma forma nós temos que pensar nos nossos irmãos, né, na forma, a empatia, né, se colocar no lugar do outro e saber, né, que aquele dia pode não ter sido bom para nós, mas pode ter sido pior para o outro, né? Então nós temos que ser inteligentes. Manter a nossa salvação é uma questão de inteligência, porque se nós formos inteligentes, nós saberemos que se eu responder mal, naquele instante eu perdi minha salvação, eu vou ter que conquistar ela de novo. Então, eu tratar bem a outra pessoa, fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse comigo, como diz lá em Mateus, eu acho que é a nossa maior missão, né? Esperar a ação, reação e a nova ação da pessoa, né, a nosso respeito. Então, é isso que eu quero dizer para vocês hoje, né? Tenham empatia, se coloquem no lugar do outro, pensem que o outro possa ter tido um dia pior do que o seu, pior do que o meu, né? Que muitas vezes a gente tem vontade mesmo de dar um pisão no pé, né? Sair do salto, mas vamos pensar da forma como Deus quer que a gente haja. Deus nos chamou para esse mundo para sermos sal e para sermos luz, né? Então, assim, a gente não pode estragar nada. A gente chega na treva para iluminar, a gente chega no lugar que não tem sabor, que não tem nada, para dar o tom, o sabor que Deus quer. Então, eu quero te pedir, se essa palavra te abençoou hoje, compartilhe com mais alguém. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Desde a época da pandemia que a gente vem pedindo, se inscreva.
Cada projeto que a gente lança, a gente pede para as pessoas se inscreverem, porque é bênção. O que vem de Deus é bênção, a palavra de Deus é bênção. Quantas pessoas aí estão propagando coisas ruins, coisas más, né? E depende de nós, né? Se a gente gosta de receber coisa boa, vamos compartilhar coisa boa também. Vamos colocar aí, aproveitar essa internet, né, que é um campo aberto, né, tanto para o mal como para o bem. E acho que depende de nós, né, dominar ou não. Então, eu peço a vocês que vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, peço a Ti, Senhor, que o Senhor ilumine agora o coração de cada pessoa, meu Deus, que está assistindo essa palavra, Senhor, do dia. Oh, Pai querido, que eles possam se colocar, Pai, no lugar do outro, Pai. Tanto daquele, Pai, que ofende, Pai, quanto daquele que é ofendido, Pai querido. Pai, que eles possam lembrar de Jesus na cruz, meu Deus, que Ele não esboçou nenhuma reação, Senhor. Ainda pediu que o Senhor perdoasse, Pai, aqueles que estavam maltratando Ele, meu Deus. Que nós possamos aprender, Pai, com Teu Filho, Pai, a sermos pessoas mansas, Pai, a sermos pessoas humildes, Pai, e sempre, Pai, nos colocar abaixo das outras pessoas, Pai. É o que eu te peço, Pai, para esse irmão, para essa irmã, Pai, para esse jovem, Pai, que está assistindo, às vezes procurando um alento, Pai, e aqui chegou, Pai. Que esse seja, Pai, a tua resposta para o coração dos teus filhos, Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Que o seu dia seja muito abençoado. E amanhã, com certeza, terá um IEQMN aqui para abençoar a sua vida novamente. Amém? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus.